Tricotar. Oferecimento Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Espaço Taori, estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, flexibilidade de espaço para tornar o seu evento inesquecível. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito para você aqui na TV Cultura Litoral. E no programa de hoje nós vamos falar sobre privacidade e proteção de dados. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando então o Tricotar de hoje, deixa eu apresentar as minhas convidadas que estarão aqui comigo hoje. Madame Retratos, nossa fotógrafa. Tudo bem? Seja bem-vinda. Começando dezembro, hein? Com o pé direito. Natalino. É isso aí. Juliana Costa também, que é a nossa cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial. Seja bem-vinda, Ju. Oi, Ivan, obrigada. Começando dezembro, eu já tô no clima de ano novo aqui. Nossa tricoteira expert, Angélica Labruna, que é personal organizer, e vai trazer um tema diferenciado aí, já que a gente está começando dezembro. Seja bem-vinda. Isso mesmo, já tô até no tom, já, de natalino. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Eu vou fazer a apresentação da nossa convidada para vocês, que eu achei super interessante. Aliás, é um tema que a gente já estava discutindo aqui antes. Ela é advogada, mãe dedicada, esposa e apaixonada por um estilo de vida ativo e cheio de aprendizado. Sua atuação é focada na área de privacidade e proteção de dados. É DPO, mas além disso, uma aquariana curiosa e determinada, que busca sempre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Com anos de experiência na aplicação da LGPD, trabalha para trazer mais segurança aos seus clientes e também para garantir que a lei seja entendida e aplicada de maneira prática e acessível. Juliana Cavalini, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Posso dizer que estou muito feliz em estar aqui falando sobre privacidade e proteção de dados, Sim. porque todos acham que é um tema técnico, mas não é. Hoje eu vou tentar ensinar para vocês, a gente conversar e explicar que é um tema que diz respeito e é de interesse de todos. A gente estava conversando já aqui, é um tema que eu falei que eu não tinha ainda me atentado muito a isso, mas que eu acho que é muito mais perigoso do que a gente pode imaginar. Eu vou pedir para você, antes de tudo, né, explicar o que é a LGPD. Vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que surgiu, na verdade, eu vou tentar tirar um pouco do juridiquês, Tá, até porque eu vi que ótimo. aqui o papel é descontraído. Então, essa lei, ela está valendo para a gente desde setembro de 2020. O que ela nos traz? Poderes. Como titulares de dados, nós temos um poder que se chama autodeterminação informativa, que é a gente fazer e decidir fazer o que a gente entende que é importante para os nossos dados. O que significa isso? Eu vou escolher com quem que eu vou compartilhar os meus dados, para que eu vou compartilhar os meus dados, por quê, e eu tenho esse direito de cobrar das empresas, das plataformas, dos aplicativos, e a lei ela protege não só dados pessoais físicos, que são aqueles dados que a gente anota numa fichinha, como também os dados digitais. Então, tudo que nos diz respeito, tudo que eu consigo identificar quem é o dono daquela informação, a lei protege. E nós, como titulares de dados, precisamos entender que nós temos que cobrar das empresas o que elas estão fazendo com as nossas informações. Como? Por que você precisa disso? O que você vai fazer com isso? Você compartilha a minha informação com alguma outra empresa? Então, é esse tipo de mudança de cultura, esse movimento que a lei nos motiva a fazer. E muitas pessoas entregam essas informações gratuitamente. Eu confesso que eu sou essa pessoa que, não sei vocês meninas, até gostaria de ouvir um pouquinho. Eu sou a pessoa que
pediu o dado, eu falo, RG, CPF, foto, nunca tinha parado para analisar que isso poderia ser perigoso. Vocês, meninas? Nossa, eu também. O que eu digito dos meus dados ali no celular o tempo inteiro. Mas é bem complicado, né? Porque isso é uma coisa que não é cumprida, né? A gente tem nossas informações aí o tempo inteiro, pessoas entrando em contato que você não sabe nem de onde veio, né? Você também, madame? Eu fui fotógrafa, né, da Juliane, e aí eu aprendi algumas coisas com ela. E eu nunca tive cuidado comigo, mas sempre tive muito cuidado, tanto com as minhas alunas, quando eu vou palestrar, quanto com as minhas clientes. E eu passei por uma situação muito chata de perder um lugar que eu ia palestrar, que eu tinha feito a locação, por conta justamente dos dados dos meus clientes. Porque anteriormente eu fiz uma palestra nesse lugar, tal, e a pessoa, dona do lugar, pediu para que eu pegasse o nome, telefone, e-mail, por questão de segurança, e eu forneci. E aí, depois do meu evento, ela começou a mandar mensagem para as minhas clientes oferecendo palestras dela. E algumas clientes não gostaram. E aí eu falei, não é só sobre não gostar, é sobre um direito. Sim. E aí eu não pude mais fazer a palestra nesse lugar, porque eu não compartilhava com essa ideia dela oferecer as outras coisas usando os dados das minhas clientes. Então, Tá, é algo agora bem sério. entra a minha dúvida aqui. Isso acontece frequentemente, né? Eu sempre recebo mensagens que eu não sei de quem que é, que eu não passei, que eu não tenho interesse. Sim. Como que a gente pode se proteger? O que que a lei prevê como um cuidado para que isso não aconteça? A lei, ela dá direito aos titulares, ela concede direito aos titulares e, ao mesmo tempo, ela obriga todas as empresas e até os órgãos públicos. Então, o que que a lei, ela cobra das empresas? Empresa, você só vai coletar a informação que você realmente precisar. E você tem que justificar essa necessidade, porque se você não conseguir comprovar que eu estou coletando a sua informação para um evento, essa informação já está sendo excessiva. Então, assim, o que eu preciso para um evento? Eu preciso do nome, eu preciso do contato da pessoa, porque se acontecer alguma mudança, eu converso com ela. Só que, a partir do momento que essa finalidade desvia, que a Nath, ela contratou aquela empresa para promover o evento. Só que aquela empresa, ela desviou a finalidade daquelas informações para acionar as clientes dela. Nesse momento, aquela empresa, ela desviou a finalidade. Mas quem é responsável por isso? Eu. A Nath. E como que é a fiscalização? Eu A podia ser punida judicialmente por conta disso. Por exemplo, se eu tivesse passado os meus dados para a Nath e foi compartilhado, eu poderia entrar com alguma ação? Como é que é isso? Então, na verdade, a ação, hoje, para a gente judicializar, entrar com processo, tem que comprovar que houve um dano, tá? Que você foi violado em sua privacidade, que de alguma forma você teve algum prejuízo. Quando a gente fala na justiça, porque a justiça é mais questões pecuniárias. A fiscalização, ela pode vir direto dos órgãos responsáveis. Então, por exemplo, se é uma relação de consumo, eu posso denunciar ao PROCON, ao SENACOM. Mas existe um órgão quem é o responsável pela fiscalização do Brasil, que se chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o órgão regulador. Então, assim, sempre quando há uma violação muito grave num tratamento, numa coleta de dados, eu vou dar um exemplo para vocês. O que aconteceu comigo? Eu ia te pedir um exemplo muito grave, assim, para a gente ter uma noção. Que, inclusive, eu fiz uma denúncia. Nos prédios, hoje, é muito comum a gente coletar biometria. Eles coletarem a nossa biometria para acessar. É questão de segurança. Tudo bem. Desde que eles consigam, aí que entra a questão da obrigação. Ele coleta, mas antes de eu perguntar, eu já tenho que ter uma forma de entender como é que essa informação vai ser protegida. Porque quando a gente fala numa biometria, a biometria é um dado muito sensível. Biometria é uma informação nossa que ela é uma informação única, exclusiva. Cada um tem a sua. E assim, a gente tem várias biometrias. Nós temos a biometria digital, nós temos a facial, nós temos a ocular, nós temos a vocal. O nosso jeito de andar é um dado biométrico, o nosso jeito de digitar. Então, assim, são vários dados que nos compõem. Agora, quando eles coletam a nossa biometria, ela tem que ser protegida de uma forma muito mais rigorosa. A gente fala que tem que ter uma camada a mais de segurança. Só que nesse prédio eu estava entrando e tudo bem, eu informei, questionei, só que eu estava com meu filho, que ele é um adolescente. E naquele momento eu falei, vincula o nome dele ao meu, então se só coleta o nome,
a minha biometria, ele vai entrar comigo. Não pode. Eu falei, pode. Eu falei, então me explica como é que essa informação está sendo protegida, o que vocês estão fazendo. Bom, resumindo bem a história, eles não me deram nenhuma informação e não queriam deixar o meu filho entrar. Eu falei, você tem um portão ali, você já tem o nome dele, você tem o RG dele, não vai coletar a biometria do meu filho. Ele ainda é um adolescente, eu não autorizo. Bom, resumindo, o meu filho, que é maior do que eu, teve que passar por debaixo de uma catraquinha. Aquilo lá me revoltou, filmando, porque, na verdade, eu até poderia permitir, mas eu queria entender o que ia ser feito. Se eu voltasse no prédio e falasse, olha, exclui a informação do meu filho, ou então me dê explicações maiores do como é que vocês estão protegendo, mas não tinha nada. E também essa parte erra, porque assim, as empresas elas estão motivadas a, vou implementar tecnologia, segurança, biometria, inteligência artificial. Tá, mas explica para quem está fornecendo as suas informações como é que tudo isso vai ser feito. E não foi feito. E aí, diante dessa situação, eu fiz uma notificação, o prédio acabou me respondendo de uma forma muito subjetiva, não resolveu nada. Porque às e vezes aí eu não fiz tem uma nem denúncia. preparo para isso. Não Eles tem. querem implantar coisas, mas não sabem nem como lidar com elas. E porque também é tudo muito novo, Exatamente. né? Eu acho que é uma coisa que, sei lá, pensar 10 anos atrás não existia nada disso. Exatamente. Então é tudo muito recente, até a ponto da gente não se dar conta que isso acontece, né? Igual no caso da exclusão desse dado, por exemplo, que você voltasse e solicitasse para ser excluído do sistema. Para onde vai essa exclusão? Pois é, e quem garante que vai? Quem garante que Gente, vai? agora eu acho que a gente vai ficar bitolado nesse Tá neurótica. Angélica, Eu tô calada, Angélica tá porque- processando. Não, eu tô, porque assim, eu moro também no condomínio e também a biometria facial. E o meu filho tem 10 anos, não pode, ok, ele tem que passar por baixo, tudo certo. Mas eu tô preocupada, porque para onde vai essa informação, né? E não só minha, né? Tenho outra filha que mora comigo, tenho a funcionária da minha casa, tem o prestador de serviço, quando a gente contrata, também tem que, né? Vai fazer um serviço de 3 dias, uma semana, também precisa passar por isso. Para onde essa informação vai depois? Outro detalhe importante, quem eu devo tornar responsável? A empresa contratada pelo meu condomínio, que administra o meu condomínio, o síndico, o conselho de síndicos, quem eu devo recorrer quando algo dá errado? Uau, essa pergunta aí foi muito boa. A Angélica estudou o tema, hein? Eu tô assustada porque passou eu a moro noite num lendo. condomínio que acontece justamente isso. E a gente pensa muito nos filhos. Sim. E não só no seu Né? condomínio, mas vira e mexe, a gente chega em algum local e faz esse reconhecimento facial tem num uma- dia. E aí Tem a muitos pessoa... prédios comerciais, né? Que tem Que às agora. vezes você vai uma vez naquele lugar, como eu tava falando antes de começar o programa, eu fui a Curitiba e eu passei tudo, meu aniversário, meu celular, todos os meus documentos. E aí ele me pediu a foto e eu falei que eu não queria fazer a foto. E aí ele me obrigou, ele falou, a senhora faz a foto ou a senhora não vai subir. E assim, eu nunca mais voltei a Curitiba. O que ele pode ter feito com todas aquelas informações? Ele tem tudo, então assim, às vezes até a possibilidade de abrir uma conta bancária. Sim. Porque ele tem minha selfie, ele tem todos os meus dados, meu nome, tudo. A gente tem alguns minutinhos para o final do primeiro bloco, mas responde a Angélica, aí no segundo bloco a gente volta, porque tem muitas dúvidas hoje. Quando a gente está falando em condomínio, qual é a responsabilidade? Primeiro, quem contratou. Então, o condomínio ele é responsável. Então, na verdade, o síndico ele está ali como responsável do condomínio, mas é o condomínio em si que acaba se responsabilizando. Mas a empresa que foi contratada para fazer toda essa coleta, para fazer a gestão de todas as informações, ela também é responsável. Então, aí, nesse caso, nós temos 2 corresponsáveis. Primeiro, vocês precisam contratar adequadamente. De que forma? Documentos. Eles têm que explicar de uma forma totalmente entendível, compreensível, sem juridiquês, como é que esse tratamento é realizado. Eu coleto essa informação, nós protegemos dessa forma, vai ficar alocada num banco de dados que fica em uma nuvem X, Y, Z, com tudo explicado, passo a passo, porque vocês precisam ter transparência do que está acontecendo, que é, inclusive, um dos princípios da lei. Com certeza. Porque se acontecer um vazamento, vocês já sabem onde que aconteceu o problema. Vocês vão conseguir ali diagnosticar de uma forma mais fácil, mas existe essa responsabilidade. Eu acho que a coleta biométrica para a segurança dos condomínios é bom, porque assim, facilita, traz segurança, mas em termos de privacidade e proteção de dados, é muito arriscado. Porque se ocorre um vazamento, Nossa, isso daí prejudica estrago, demais. né? No caso da Nath falou da foto, abre uma conta
com a foto dela, até dá para você falar, olha, essa informação foi vazada, mas e quando é uma biometria? Como é que você vai provar que aquilo que foi a sua informação disso, biométrica... Até você comprovar, até conseguir. Não, e no meu condomínio tem a digital também, porque nós temos a nossa digital, que é no caso o dedão, para qualquer eventualidade grave, se eu coloco o dedão ali, eles já chegam com polícia, enfim, tem uma coisa grave que eu estou passando, estou correndo risco de morte. Então, além da biometria facial, também tem a digital. Então, assim, eu estou preocupadíssima agora. Não, na verdade, assim, eu não vim causar... Porque eu acho que, na verdade, isso existe para uma segurança. Sim, exatamente. Só que aí existe pode usar para o lado ruim também, né? Sim. Negativo, né? Por isso que tem que saber quem contrata. A Nath fez muito bem quando ela não contratou a pessoa para seguir com o evento dela. E no caso do condomínio, tem que saber se a empresa que está sendo contratada, ela realmente está fornecendo a segurança que vocês precisam. Porque já aconteceu, eu nem sei se a gente tem muito tempo ainda, mas... Temos um minutinho no final do primeiro bloco. Mas aí, se você quiser contar no segundo... Eu acho que é rápida, só para completar. Já aconteceu de empresas estarem implementando na entrada da portaria deles, aplicando a biometria, ia coletar a biometria do pessoal que acessava, mas era um contrato de padaria que a gente acabou não autorizando. Por quê? Então, assim, você tem que saber quem você contrata. Se contrata uma empresa que te fornece documentos robustos, informa quais são as tecnologias utilizadas, como essa informação vai ser protegida, isso tudo vem no documento, você pode ficar tranquila que ele vai te fornecer a segurança que você precisa. Então, é por aí, é saber quem a gente está contratando. E é aí que entra o teu trabalho. Sim. Você consegue, dentro desses contratos, analisar se essa empresa... Sim. Então como estamos começando a chegar no entendimento aqui. A gente vai pro break, fica com a gente, porque esse é um assunto super importante para todo mundo. A gente vai voltar agora no segundo bloco, continuar falando sobre isso, e a gente vai falar também sobre os riscos com os dados de crianças e adolescentes. A gente vai pro break e a gente já volta. Estamos de volta, então, com o Tricotar de hoje, falando sobre privacidade e proteção de dados. Alguém quer fazer uma pergunta ou posso ir para o próximo tema aqui? Eu tive Ju. até uma dúvida. Eu tive um caso no meu consultório, eu sou dentista, né? E eu tinha lá o cadastro de todos os meus pacientes por motivos óbvios, né? A gente tem anamnese, tem termos de tratamento, de compromisso e tal. E aí, depois veio essa lei. E aí eu faço, às vezes, algumas ações no consultório e envio mensagem para os pacientes. E teve um que me respondeu assim, você não está respeitando a lei. Eita. Só porque eu mandei um WhatsApp dando uma informação de uma ação que eu estava fazendo no consultório. Isso existe? É válido? Eu preciso enviar para todos os pacientes agora que eu tenho antes de mandar uma mensagem? Na verdade, sim. O que você precisa pedir só autorização. Aceita receber mensagens de propagandas e se ele autorizar, tudo bem. Porque ele pode autorizar e pode desautorizar depois. Olha, eu não quero mais, por favor, pare de enviar suas mensagens. Mas o ideal é realmente que você peça autorização deles. Eu tenho dos meus pacientes novos, agora eu tenho um sistema, né, de gestão que tem já no sistema e eles assinam digitalmente. Ah, maravilha. Mas dos antigos eu não tinha. E aí agora eu tô começando, todo mundo, nossa, posso te enviar uma mensagem? Tá assim, né? As minhas funcionárias já sabem, posso te enviar uma mensagem? Porque isso me deixou meio alerta. Assim. Sabe o que eu gosto de falar bastante nas empresas quando eu faço treinamento? Que agora é hora de fazer uma faxina. Então você vai ter que olhar para os seus bancos de dados, jogar tudo para cima, colocar tudo no devido lugar. A partir daqueles que já estão com você há muito tempo. Por quê? Porque a gente não pode mais ficar com informações por prazo indeterminado, que é o que eu mais encontro, porque as pessoas simplesmente acumulavam informações, documentos, dados. Tem algumas informações que, principalmente na área médica, na área da odontologia, vocês, pelo conselho, precisam
armazenar por um período maior do que o normal. Eram 5, agora Né? foi para 10. Isso. Os dados? Tá. E hoje ainda a gente tem tudo digital. E quando não tinha, eu tenho até hoje caixas de documentações de pacientes de ortodontia que eu não posso jogar fora. Então aí existe uma legislação específica também. A gente tem que casar as leis. A lei é uma lei geral, então assim, ela traz as informações gerais, mas quando a gente fala em prazos para manter os documentos com os profissionais, a gente tem que casar a legislação com a regulação de cada uma das profissões. Então, quando a gente, por exemplo, fala em medicina, trazendo até para a área trabalhista, alguns documentos trabalhistas eu mantenho por 5 anos. Dentro de uma empresa. Outros, por exemplo, um ASO, mantenho por um período maior, se eu não me engano, são 10 anos, ou 20, agora eu não me recordo. PPP, que aqueles documentos que dizem respeito, né, de todas as questões relacionadas ao perfil profissional, também é um período maior e a empresa tem que armazenar. Agora, se passa desse tempo que a legislação autoriza, que a legislação te obriga a manter, na verdade, você já está descumprindo a lei. Então, além de você ter que adequar toda uma empresa, a empresa ela também tem que fazer um controle de temporalidade para manter os documentos dentro do seu acervo e descartar quando isso passar, O decorrer. ideal é ter um setor, então, Sim, que cuide disso, responsável, para não deixar passar o tempo e nem adiantar nada Tem. disso. E é exatamente isso que as empresas não querem investir. Porque as empresas ainda não estão preparadas para investir e fazer tudo de forma correta. Porque para nós, assim, como usuários... Gera mais custo, né? Exatamente, já é algo novo. As empresas não querem se adequar justamente porque é um custo a mais e acham que não vale. Até cair no momento de, né, por uma questão judicial, se prejudicar. Aí é que vão começar a olhar. Sim. Ou quando, eu acho que for mais recorrente, denúncias e tudo mais, aí eu acho que as pessoas vão começar, a empresa vai começar a abrir os olhos de que realmente é algo muito sério e que não dá para ser levado como era alguns anos atrás. Aí sabe o que vai acontecer? Vão automatizar isso, vão fazer um sistema que automaticamente já vai descartar as informações, né? Pode Porque ser. Mas é o tudo ideal. é assim, né? É o ideal, então. Eu acho que então seria o ideal, Sim, realmente. é o ideal. Né? Porque aí vai lá, ok, usou e Deu acabou. prazo. Algumas Mas empresas já também se estão isso vai ser automatizando. realmente deletado, descartado da maneira correta, aí Então, mas outro ponto. só que aí a gente volta para aquele poder que eu disse. A gente tem o direito de pedir com que ele comprove. Prestação de contas. Então, a partir do momento que eu solicito a exclusão, a empresa ela já tem que ter ali um mecanismo que me dê um feedback no sentido de que essa informação foi excluída do meu sistema. Não é simplesmente eu deixei ela, eu vou usar um termo agora, anonimizada, que é quando a gente desconecta o titular da informação. Assim, eu tenho a informação, mas não sei quem que é o dono dela. Pode fazer isso? Pode. Desde que eu não tenha condições de reconectar o nome ao titular. Mas o ideal é excluir do banco de dados. É que tem mais questões de segurança da informação que acabam afetando todo um sistema, que aí é parte muito técnica, mas a gente tem todo o direito de cobrar isso daí. Exclua meus dados, ou então me informe o que está sendo feito com os meus dados. Hoje em dia vocês podem, para qualquer lugar, qualquer loja, Eu não vou mais dar meu dado para ninguém. Eu vou falar, não, a Juliane foi lá no Tricotar. Você quer fazer o quê? O que você vai fazer com os meus Não dá dados? medo, porque agora com a inteligência Vou virar a pessoa artificial, mais chata. as coisas ficaram mais complicadas Sim. ainda, para você provar que não foi você que fez aquilo. Eu acho que tá tão difícil, Tá difícil. né? Eu A acho. inteligência artificial me assustou muito, confesso que me assustou, porque você não consegue mais provar que não é você, Sim. né? E hoje em dia, todas as lojas que você vai, coloca aqui seu CPF. E assim, é muito natural. Às vezes, automaticamente, a gente vai lá, coloca o CPF e acabou. Hoje eu ainda, aluna, eu ainda questiono. Por quê? Pra senhora ganhar cashback, e isso pega. Você olha pra fila, tanto quem tá na frente como tá atrás, se você parar e observar, todo mundo sai colocando documento. E ninguém questiona, porque muita gente nem tem noção dessa lei. Meu marido fala que eu sou a louca da LGPD. Eu ia te perguntar, pode falar, mas eu queria uma curiosidade, por que você resolveu trabalhar com isso, nessa área? Olha, na verdade foi bem encantamento. Logo que a lei ela foi publicada, foi em 2018, eu já estava num processo... Super atual. É 2018. Ela publicou em 2018, nós tivemos 2 anos, na verdade as empresas tiveram 2 anos para se adequar e ela começou a valer mesmo em 2020. Então é uma lei muito nova para o Brasil. Porque no mundo ela já existe, a primeira legislação que a gente teve foi na Alemanha em 1970. Então ela é nova só no Brasil. A gente ainda está aqui, ó.
né, a passos bem lentos. Mas eu digo que meu marido fala que eu sou louca da LGPD, porque quando eu vou em lojas, eu falo, mas para que você precisa da minha informação? Não precisa. Teve uma loja que eu fui, eu não vou falar o nome, e aí eu falei, não precisa, eu não quero desconto. Não, moça, eu preciso colocar. Falei, não, eu não quero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu CPF, eu vou vincular a sua compra, porque senão o meu gerente, ele vai me chamar a atenção. Mas a funcionária talvez não, Exatamente. tenho certeza que ela nem sabe. Não sabem, Ela eles não sabem. E aí que eu falo que é a mudança de cultura. Por que a gente tem que treinar as empresas? A gente está implementando, adequando as empresas para com que elas comecem a entender que precisam proteger os dados que eles tratam. Só que eu preciso antes treinar os funcionários para com que eles entendam que eles têm dados, antes de tratar os dos outros. Sim. E aí ver qual que é a importância de tudo que eles estão fazendo. Então, assim, é um processo que a gente ainda está caminhando devagar. Tá engatinhando. Engatinhando. Né? Acho que tá engatinhando. Mas ele só vai funcionar quando todo mundo entender que tem esse direito. Por isso que eu acho super importante, quando eu conheci o seu trabalho, eu falei, eu preciso trazer isso pra gente realmente esclarecer, porque eu confesso que eu sou uma pessoa que já ouvi muito falar sobre isso, mas eu não tinha esse cuidado, não tinha esse conhecimento. E aqui, como o nosso público também é muito feminino, muitas mulheres, aqui todos são mães, você é mãe também, colocou aqui, Sim. e o que a gente pode falar sobre a questão de crianças e adolescentes? Vocês se preocupam, meninas, com isso? Não. Tá. A Angélica, ela tá ali, ó. Não, porque Hoje, a a escola, partir de vamos hoje, lá. a Angélica Agora se eu vou falar da preocupa. escola. A escola tem biometria também para entrar, Sim. passar na catraca. De crianças, né? As crianças para entrarem. Não fazem mais a chamada, né? Na sala de aula, a professora faz a chamada. É a biometria, o aluno está na escola. E Deixa eu aí? te fazer uma pergunta. Quando coletar a biometria dos seus filhos, a escola pediu autorização? Sim, Explicou para que era? sim. E também explicou se por acaso você quiser revogar essa autorização, que se chama consentimento, você poderia simplesmente fazer esse requerimento? Ah, não. Eu acho que não. Olha aí. É que essa informação não é relevante. É. Não pra eles. Mas você sabe que às vezes, Olha aí. às vezes eles até falaram e a gente nem presta atenção, né? Pode ser também. Pode ser A gente também. tem tanta confiança. né? E a gente tem que confiar. Teoricamente, Sim, a gente tá é confiando onde nos nossos tá, filhos, né, exato. pra eles. Com certeza. Mas eu tenho Mas- certeza que a gente não lê. Alguém leu inteiro o contrato da escola quando foi matricular os filhos? Não. Mas quais são os maiores riscos, assim, quando a gente fala em crianças e adolescentes? A gente tem que entender que as crianças, os menores, né, criança e adolescente, eles são vulneráveis, eles ainda estão em desenvolvimento. Então, eles ainda não têm muito discernimento do que acontece. E nós somos os responsáveis por eles. Então, nós decidimos quais informações que nós vamos fornecer, e aí, mais do que os nossos dados, a gente tem que questionar. Quando a gente fornece as informações dos nossos filhos, a lei fala que essas informações elas têm que ser coletadas sempre pensando no melhor interesse da criança e do adolescente. Ou seja, se houver o mínimo risco oferecido para aquele tratamento ou para aquilo que vai ser utilizado aquela informação, a empresa, a escola, ou a plataforma, ou o aplicativo não pode coletar. Se vai ser coletada informação, eles vão fazer um jogo, por exemplo, né? A própria Microsoft teve um problema recentemente, eu acho que é o Xbox, eu posso não estar confundindo, é o Xbox, não sei se é o da Microsoft. Estavam coletando informações de crianças sem autorização dos pais. Nossa. E eles tiveram um problema, e aí, lógico, está tudo adequado, porque, né, uma grande empresa, uma Big Tech, ela já está tudo adequado. Mas é essa grande preocupação. Então, quando a gente fornece as informações dos nossos filhos, mais do que nunca a gente tem que questionar. Então, quando a gente está falando de escolas, o contrato padrão é feito em nosso nome. Depois, a gente migra para o nome das crianças e aí coleta a idade, coleta questões de saúde, a biometria para acessar. Se você decidir hoje, saindo daqui, falar, olha, eu não quero mais que meus filhos entrem para brincar. Angélica lá, no grupo das mães. Causando, Angélica nos grupos causando. das mães. Olha, Sabe gente. que eu tô lembrando, eu não permiti a imagem dos meus filhos. Então, assim, a escola tem um Instagram, tem uma rede social, divulga, né, faz a divulgação. Os meus filhos nunca aparecem. Isso eu lembro que estava no contrato, né, e eu falei que eu não queria a imagem dos meus filhos. Pra mim não tem interesse nenhum, porque como eu também trabalho com rede social, que saibam onde os meus filhos estudam. Né? Mas a biometria, como é que entra na escola? Exatamente. Você pode solicitar um cartão. Porque aí você libera a entrada deles, eles vão conseguir continuar, eles vão acessar normalmente, mas sem a biometria. Ah, mas é tão legal a biometria,
mas é uma questão de proteção. Qual que é a minha preocupação? Hoje eles são vulneráveis, hoje eles estão em Exato. desenvolvimento. Hoje eu respondo por ele. Nós, mães, respondemos pelos nossos filhos. A gente tem que cuidar muito mesmo, Então, de cada detalhe. Igual meu filho tem 8 anos. Se eu forneço um dado e ele é usado de forma ilegal, né? Como ele pode ser prejudicado, por exemplo? O meu filho, com 8 anos. Olha, a minha maior preocupação em relação aos dados das crianças e adolescentes é utilizar esses dados para o futuro. Hoje, eles não conseguem estabelecer relações, tá? Mas com essas informações que hoje já está correndo aqui na internet, porque tem informações deles em vários bancos de dados, junto com a biometria, que ainda não existe uma legislação rigorosa para com que as empresas elas sigam um padrão de coleta para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Então, essa biometria ligada ao nome dele, ligada a todas as outras informações no futuro, pode prejudicar. Verdade. E a gente não consegue deletar. Quem ficar na internet, não dá para deletar. Exato. Então, é essa a minha maior preocupação. E a gente pode não ir muito longe, não precisa nem falar de biometria, vamos falar de rede social. Quantos pais postam as imagens dos filhos expondo as crianças com camiseta da escola, Sim. com a fachada do prédio onde Sim. mora, o clube onde frequenta, tudo isso daí já deixa essas crianças na mira. Se você está sendo mirada por algum motivo, eles conseguem te atingir através do seu filho. Com certeza. Fora as postagens que se Verdade. faz hoje em dia, que as crianças, eu tenho certeza que no futuro, elas vão querer matar os pais. Tem algumas que assim são muito Não tem nada a ver. vergonhosas. Sim. E não tem o que, cara, não dá pra você apagar, não dá pra você deletar, não dá pra, porque assim, ainda que eu delete hoje, já tá lá. Alguém já viu. E coisas que se faz hoje pode repercutir na sua vida no futuro. Então assim, tanta coisa acontecendo e as pessoas elas ainda não criaram essa consciência. Então, já que você falou que, né, as pessoas, a gente está engatinhando, tem um livro aí, é um livro da sua autoria, Sim. e que pode auxiliar a gente a conhecer um pouco melhor sobre tudo isso? Esse livro, ele chama Lei Geral de Proteção de Dados e Segurança da Informação, Perguntas e Respostas. É um livro bem didático. Eu sou coautora com esse livro, eu escrevi junto com mais duas maravilhosas. Uma delas é a doutora Ivani Bramante, ela é desembargadora, e a doutora Salma Caloto, que ela é pesquisadora da USP. Então esse livro, por que a gente escreveu esse livro? É um livro para todo mundo, pra não é um todo livro mundo. para advogados. Não, Tá. pelo contrário, a gente Todo procurou... mundo já procurando aqui. Desculpa que eu já tenho o meu, vou ter que... Mas esse livro é um livro, assim, bem didático, fácil de compreensão, porque o objetivo era justamente esse. A gente está num processo de mudança de cultura e a gente tem que fornecer informações para as pessoas conhecerem quais são os seus direitos. Que legal. E se eu ficar colocando informações muito jurídicas, cheia, né, daquelas palavras que ninguém entende, não vai ter finalidade nenhuma. Então o livro teve Maravilha. justamente esse propósito. Que ótimo. Gente, a gente infelizmente está chegando no finalzinho. Vamos para os nossos agradecimentos e eu já volto aqui com o insight da Expert. Agradecer então aos nossos patrocinadores, Espaço Taori, que tem uma estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, flexibilidade de espaço e serviços, tudo para o seu evento. Agradecer também a Alhambra Móveis e Caioa, que são responsáveis aqui pela ambientação do nosso cenário, e a Clínica Mitra, que é referência em terapias injetáveis e hormonais. Aos nossos parceiros, Ermelinda Conceito, tem uma loja ali no Supercentro Boqueirão que está me investindo. Aliada Semijoias, uma loja online entrega para todo o Brasil com essas peças lindas, ó. Final de ano chegando, aproveita para ficar mais linda de Aliadas. Agradecer também a Giovana Leite, que cuida da minha beleza, maquiagem, penteado. Tem um espaço aqui em Santos exclusivo para todos os tipos de eventos e também exclusividade com noivas. Alice Salazar, uma loja que fica ali no Shopping Parque Balneário, multimarcas de beleza e também cuida da make de algumas das nossas tricoteiras. A Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégias digitais. E a Clínica Juliana Costa, da nossa tricoteira também, que tem os melhores tratamentos para harmonização orofacial. Mas antes da gente finalizar, a gente já está em dezembro, clima de Natal. E hoje a Angélica trouxe uma dica, daqui a pouquinho você comenta. Vamos assistir o vídeo da Angélica então. Decoração de Natal aqui de casa. E olha só, a árvore já está montada. As meninas da loja Design Gallery vieram aqui em casa
e montaram a minha árvore. Todos os anos elas vêm aqui para me dar essa forcinha. Eu amo todos os detalhes. Aí, ó, é uma mesa em que eu vou encher esses potinhos de doce. Ainda vou fazer isso, tá faltando essa parte. Eu gosto de todos os detalhes, até na mesa de centro e ali no fundo, vocês estão vendo meu presépio? Isso, e em volta tem as fotos dos meus filhos. Aí a entrada, o hall de entrada de casa, também decorado com a minha guirlanda, meu Papai Noel na maçaneta da porta e uma visão geral para vocês verem como é. Meu lavabo também, né, para receber as visitas no tema natalino. Ai, adoro esse Papai Noel, tenho ele há tantos anos. Olha só a toalhinha de mão e as outras para reposição também. Nossa, eu tô até sorrindo aqui, né? Porque, gente, Papai Noel, Natal, Angélica. E os dados do Papai Noel? Será que Na casa da Angélica tá bem protegida. Fala um pouquinho sobre esse clima. Então, a aí, decoração natalino. de Natal, né? Todos os anos existe uma tendência, né? Uhum. Em 2022, por exemplo, a tendência era dos personagens da Disney. Então, a gente viu, assim, muitas árvores com os personagens da Disney. No ano passado, o roxo, o pink, a árvore, né? Num tom, assim, nasceu um bebezinho, um menino, então vamos fazer árvore azul. Nasceu uma menina. E esse ano, por isso que eu trouxe o vídeo da decoração da minha casa, que é super tradicional. Esse ano, a decoração voltou ao tradicional. As cores legal. vermelho, dourado, verde. Já vi que eu fiz tudo errado. Você fez errado. Você Coloquei a colocou. da loja já, tá laranja, rosé. Mas é isso tudo também bem. que eu queria falar, né? Existe uma tendência, mas se a gente tem a árvore já laranja e vamos colocar pra usar, nada impede. Eu comprei tudo mesmo. A tendência é comprei você errado. comprou esse ano, mas você tem que dar o seu toque, Mas né? é porque a loja Tem já é isso. roxa e tem salmão e tal. Aí eu imaginei uma árvore verde, vermelha, não ia ficar bom. Ia Aí eu brigar, fui né? ali As pra- cores iam brigar. É, o Eu, meu consultório particularmente, faz tudo meio douradinho. adoro as cores tradicionais Eu do Natal. também. Adoro. O meu Ai, consultório obrigada, mescla o Angélica. douradinho com os tradicionais, assim, porque o meu consultório é Lindo. tudo claro, né, com detalhes em lindo. dourado. Nossa, super deve destacar, né? Todo clarinho, aí vem a decoração de Natal. Então fica essa dica aí pro pessoal de casa. Você já tá programando a sua árvore desse ano, sua decoração desse ano? Sim, eu amo, gente. Eu conto os dias pra montar a árvore. Apesar que eu tenho os 4 gatos, né? Então eu fico assim, será que eu... Como é que vai ser, né? O comportamento deles em relação à decoração de Natal. Mas eu adoro essa época do ano. Eu também gosto desse clima. Gente, chegamos ao finalzinho. Poderia ser mais um programa, porque eu acho que tem muita coisa aqui Com pra gente falar, certeza. né? Mas que Sim, bom sim. que você veio. Madame, obrigada. Eu que agradeço. Deixa amei. suas redes aí, novidades pro Natal, tem bijuteria nova, Eita, como na tá... Magnólia. Sim, Magnólia é cheia de coleções novas pro final do ano. A gente tá lá no Boqueirão, na Praia Grande. E também trabalhamos no Instagram. Magnólia Camargo Biju. E ensaios agora só Só 2025. 2025. Quem fez, fez. Quem não fez, e só vai fazer o ano que vem. Ju, Tem alguém obrigada. chorando aqui. Duas. Obrigada, Ju. Dá tempo ainda de ficar... Dar uma melhorada aí pro Natal, pro Ano Novo? Dá sim. A maioria dos procedimentos a gente consegue fazer aí sem ter muitos cuidados pós. Aí um ou outro talvez tenha que esperar, mas dá pra dar aquele toque especial, né? Que bom. Obrigada, viu? Obrigada. a Angélica, você. obrigada. Eu quero ir lá no dia da sua montagem. A gente está programando isso. Vamos Quero fazer. Quero Vai ser fazer, nem que ótimo. seja para as redes sociais, um conteúdo bem legal. Vamos sim. Deixa tuas redes também, seu trabalho. Tem Existe- espaço ainda na agenda esse ano? Esse ano tá complicado. Eu não faço a montagem de árvore de Tá. Natal, mas eu tenho colegas, né, que eu posso até indicar que trabalham especificamente com montagem de árvore de Natal. Então também é um nicho dentro do mercado da organização. Que bom, parabéns, acho lindo também. Juliane, prazer conhecer você. Acho que seu trabalho é de fundamental importância até para divulgar isso. Acho que hoje foi um assunto que mexeu com todo mundo aqui. Então, muito obrigada pela sua presença. Deixa tuas redes, o que você quiser. Eu que agradeço o convite, foi muito bom mesmo, esse bate-papo fluiu. E a prova de que a gente tem ainda muito que aprender, né? Cada vez que eu troco ideias, né, em ambientes assim descontraídos, a gente percebe que eu acabo aprendendo, porque são nas dúvidas das pessoas, né, na dor de todo mundo, que a gente consegue entender onde que a gente precisa trabalhar. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, viu?
E um beijo para você aí de casa, toda terça-feira aqui na TV Cultura Litoral, um programa diferente para você. Aos domingos também tem as nossas reprises. E a gente fica por aqui hoje. Vamos dar um tchau lá na câmera, Geraldo.